A PEC do estouro deve ser apresentada amanhã. Mesmo sem um valor fechado, os parlamentares já falam em mexer na proposta que vai ser enviada pelo governo eleito. Quem está acompanhando essa história é o repórter Pedro Teixeira e ele traz os detalhes para a gente. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Ainda tem muita coisa para ser discutida com relação a este projeto de emenda à Constituição que promete abrir espaço fiscal para custear o Bolsa Família com um valor de R$600, também com uma parcela extra de R$150 por criança até 6 anos. O que a gente sabe, Márcio, é que a gente já estava trabalhando com a expectativa de que o texto fosse formalmente entregue amanhã, mas agora há pouco eu ouvi do José Guimarães, que é líder do PT na Câmara dos Deputados, que eles já trabalham com a possibilidade de que o texto seja entregue apenas na próxima quarta-feira. Por quê? Porque tem muita coisa ainda que precisa ser discutida. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, tem uma reunião no Senado Federal, no gabinete da liderança do PT, com senadores e também senadores eleitos para que eles possam discutir algumas possibilidades com relação a eventuais mudanças neste texto. 2 pontos já são basicamente consenso entre os parlamentares que precisam ser alterados. Um deles, diminuir o tamanho do valor fora do teto de gastos, que no anteprojeto apresentado na semana passada foi de R$198 bilhões, mas já existe um consenso dos parlamentares que esse valor precisa ser reduzido bastante, que precisa diminuir bem este número fora do teto de gastos. Alguns parlamentares já indicam a possibilidade de que o valor fora do teto de gastos fique próximo da casa de R$100 bilhões. Outro ponto que está sendo negociado, Márcio, o prazo em que o Bolsa Família vai ficar fora do teto de gastos. Os parlamentares do PT, evidentemente, defendem que isso ocorra, que o Bolsa Família fique fora do teto de gastos até o fim do mandato do governo eleito, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, portanto com prazo de pelo menos 4 anos, mas já existe uma negociação que está evoluindo no Congresso Nacional para que o prazo seja de 2 anos, portanto em 2023 e em 2024 o Bolsa Família ficaria fora do teto de gastos. Outras informações importantes, e aí são questões ressaltadas inclusive por parlamentares do PT, hoje mais cedo, por exemplo, o senador Jean Paul Prats deu uma entrevista para nós aqui da CNN, indicando que o PT já está mais aberto para negociar essas possibilidades, ou seja, entende que vai ser preciso fazer algumas alterações no texto para que ele possa evoluir e ser analisado no Congresso Nacional. O senador Davi Alcolumbre, que provavelmente deve ser o relator ali e também a presidente da CCJ, que é a primeira comissão que vai analisar este projeto lá no Senado Federal, indicou que, como ainda não tem um texto formalmente dito, não dá para a gente trabalhar com uma data para que ele seja analisado no Congresso Nacional. A gente vai seguir acompanhando, essa semana promete ser importante para a discussão desse tema. Volto com você. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente ao vivo de Brasília, diante do Centro Cultural Banco do Brasil, onde acontece o trabalho da equipe de transição. Enquanto o governo eleito não apresenta a PEC, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que o tempo para aprovar a proposta já é curto. Lira esteve hoje em São Paulo para um evento da Associação Brasileira de Atacadistas. Vamos ver esse trecho da fala do deputado. A PEC ela está posta no anteprojeto e deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. E sem entrar no mérito da questão, porque se está no sério, nós não tivemos ainda sequer uma reunião depois do segundo turno mais dura sobre esse assunto com os líderes, até porque as nossas pautas que estão encaminhadas, elas demandam discussões, enquanto que essa é tratada basicamente pela equipe de transição. Do lado do governo eleito, há ainda a expectativa pela negociação da proposta. Mais cedo, aqui na CNN, o senador do PT, Jean Paul Prats, afirmou que há espaço para negociar os valores. Para ele,
Até agora, o estouro ainda é especulativo, já que não há a definição do montante que o governo eleito quer tirar do teto de gastos. Vamos ver um trecho da entrevista com o senador Jean Paul Prates. Quando você negocia um governo que está chegando com um governo que está saindo e que tem os seus parlamentares de base, onde claramente o Congresso está bem dividido, você não tem uma maioria esmagadora nem do lado nem do outro, é obrigatório, é inescapável negociar. E não é uma negociação escusa, debaixo do pano, não, é uma negociação às claras. É o que cada lado vê ideologicamente, administrativamente, politicamente, que é necessário fazer como prioridade. O mercado financeiro também continua preocupado com o texto da PEC. Hoje, no CNN 360, Luiz Fernando Figueiredo, ele é ex-diretor do Banco Central, e disse que uma PEC transitória seria mais aceitável neste momento. A preocupação é que a gente não vá para uma situação de uma potencial instabilidade de longo prazo. Por isso, a preocupação de que esse gasto adicional ele seja mais palatável e, segundo, por um tempo limitado. Com isso tudo, dá espaço para o governo buscar outras fontes de recursos, ou reduzindo despesas ou até aumentando a carga tributária. Bom, vamos começar com os nossos analistas analisando esse momento. A gente já tem Felipe Moura Brasil aqui no telão. Aqui no estúdio temos, daqui a pouco vai ter Thaís Arbex também lá em Brasília. Aqui no estúdio em São Paulo temos Raquel Landim, nossa analista de economia, sempre com a gente. E também Manuel Fernandes, que é jornalista. E como é que é mesmo, Manuel? De onde você é? Do grupo... Sou diretor da Bytes. Bytes, exatamente, desculpa. Raquel, começo com você, porque essa questão do tempo se mostra importante nesse momento, já que a gente imagina que demanda tempo uma negociação. Se esse tempo está menor, acaba que talvez deputados e senadores, para aprovarem essa PEC tão importante para o governo, vão começar a falar, não, quero isso aqui, não negocio. E aí você não fica mais com tempo de abrir essa negociação. E isso nos remete, primeiramente, à questão que é tão importante para deputados e senadores, o orçamento secreto, as emendas de relator. Como isso está sendo discutido na cabeça deles, pelo menos por enquanto essa negociação entre novo governo e Câmara e Senado não começa, como isso está surgindo nessa conversa? Márcio, boa noite, boa né? Noite. Boa noite a você, boa noite a todos. Assim, nós perdemos a semana passada, né? Na confusão toda, em que se apresentou um texto com um rombo enorme no teto de gastos de 198 bilhões. Então, assim, sim, o tempo está muito exíguo. Tem um consenso entre os parlamentares de que é preciso uma proposta de emenda à Constituição para que o Auxílio Brasil, Bolsa Família, não reduza de valor no ano que vem. Mas qual é essa proposta? Eu ainda estou enxergando os dois lados muito distantes um do outro. Você tem a proposta do Alessandro Vieira ou do Tasso Gereissati, que vai falar em 70, 80 bilhões, que está mais em linha com o que está pensando o Centrão, e tem o governo de transição, que, enfim, vai apresentar aí um outro texto, mas já estava falando em 198 bilhões. E mais cedo eu conversava com o relator do orçamento, Marcelo Castro, e ele me dizia, olha, atenção, porque agora o governo de transição, o governo eleito, perdão, ele vai ter pouca fala neste momento. A partir do momento que ele entrega a proposta, a decisão está na mão dos senadores e dos deputados. Do senador Davi Alcolumbre, que é quem vai reunir essas propostas. O mercado hoje está um pouco mais calmo no sentido de que tudo caminha para uma redução do tamanho do rombo, do tamanho do estouro e uma redução do prazo, mas ainda está muito distante, os dois lados ainda está muito distante o consenso. E aí vem o outro elemento do orçamento secreto. A Tolheira disse hoje que o orçamento secreto é amplo e democrático e deveria ser mantido, que é um argumento absolutamente falacioso, né? Quando você diz que ele privilegia os municípios, é um absurdo, porque privilegia só os municípios daqueles deputados que são os amigos do relator, que estão na base do relator. Então, vai se criando uma enorme confusão. Eu acho que ainda está distante um consenso, vai precisar arbitrar um pouco mais forte isso daí. E vai estar muito mais na mão dos senadores e deputados do que na mão
do governo eleito. É a primeira vez que o Manuel Fernandes participa aqui do nosso programa, então acho que eu queria com você, Manuel, a sua visão sobre essa maneira com que o governo apresenta essa PEC com um estouro de quase 200 bilhões de reais do teto de gastos. Essa foi a estratégia correta? Como é que você, por mais que a gente possa falar, não, mas vai negociar, vai baixar esse preço. Para começar, foi bom apresentar assim esse texto, 200 bi, pronto, pum. Então, Márcio, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com a Raquel, com o Felipe. Eu vou trazer uma perspectiva diferente aqui, que é o meu negócio. Meu negócio é entender esses fluxos de opinião que existem dentro da internet. E na internet, e estou falando da internet como todo da internet no Brasil, e na internet as pessoas estão perguntando o que é teto de gastos. As pessoas não sabem o que é teto de gastos. Então, tem uma discussão anterior, porque tem a discussão que acontece em Brasília, nos corredores, que é importante, mas tem a discussão que acontece nos municípios, que são impactados por isso. Então, as pessoas, e eu falo isso a partir do conjunto de softwares que a gente tem lá para monitorar e acompanhar a internet lá na Bytes. Você monitora as redes sociais, é isso? Rede social, Google, mídia, onde tem uma informação digitalizada, eu estou lá dentro. Então, eu estou olhando blog que fica no interior de Pernambuco. Então, eu consigo ver isso. Então, lá as pessoas não sabem o que... Hoje, por exemplo, hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava olhando, há uma busca frenética no Google sobre o que é teto dos gastos. Então, o governo que vai tomar posse tem um problema de comunicação para resolver. Ele não tem aliados que ajudem nessa pressão. O que a Raquel colocou com muita propriedade é exatamente isso. Vai entregar um documento e vai deixar na mão dos outros. Se você não pressionar, desde 2013, tudo mudou no Brasil. Se você não cria um eixo de pressão externo sobre Brasília, Brasília segue sua dinâmica natural. Então, na minha avaliação, o governo tem um problema de comunicação para resolver e envolve explicar às pessoas o que é o teto dos gastos. É muito interessante o Manuel trazer isso, porque ele fala que o governo tem um problema de comunicação para resolver. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse talvez seja um ponto principal para começar toda a conversa de um novo governo e, principalmente, Felipe, sendo essa uma cara que o governo Lula quer dar, que Lula particularmente quer dar, da preocupação com o social, que ele sempre teve, deixou isso claro nos últimos discursos e começa meio que claudicante, já que a negociação para trás desse valor sequer começou ainda com Câmara e Senado, né? Boa noite, Felipe. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Bom, em primeiro lugar, o teto de gastos é uma regra constitucional que limita o aumento das despesas ao crescimento da inflação. E o governo eleito apresentou aí um anteprojeto, como chamou o Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito também, dessa PEC da transição, que virou a nossa PEC do estouro, querendo colocar quase 200 bilhões de reais fora desse teto, portanto, fora desse conjunto de regras que evita que um governo gaste mais do que arrecada. Isso a gente sabe pelo orçamento doméstico, como lidar. Quer dizer, nós não podemos ficar gastando muito mais do que nós ganhamos, senão aumenta a nossa dívida. E com o governo deveria ser assim também. E há toda uma dificuldade de fazer esse acerto, dadas as ambições do governo e as ambições do Congresso Nacional e, claro, a realidade da população brasileira nesse momento. Há muita demagogia, claro, porque os pobres precisam de ajuda para sair da pobreza, e isso há um consenso em torno desse estabelecimento, né, de que o Auxílio Brasil aumente o seu valor para R$ 600. No entanto, não há corte de gastos onde deveria haver. Nas emendas parlamentares, como a gente comentou aqui outro dia, tem emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e agora as emendas de relator, que têm um valor bilionário. E você tem setores ali do funcionalismo público recebendo muito dinheiro, também não são todos, evidentemente, e você tem uma previdência que, apesar da reforma, ainda gera muitos gastos. Isso foi colocado aqui, inclusive, pelo economista Edmar Bach, que escreveu aquela carta ao presidente eleito Lula com o Armínio Fraga e o Pedro Malan. Dessa vez eu pronunciei certo o Malan, né? Você tem o Ilan Goldfein, né? A gente, às vezes, muitas vezes eu me confundo. Então, agora você tem uma tentativa de chegar a um meio termo. No Brasil é tradicional a solução intermediária. Então, se coloca o bode na sala, como a gente fala até no jargão político já, que é gordura para queimar, você pede 200 bilhões de reais fora desse teto de gastos e ainda que isso seja
levado em consideração durante 4 anos. E agora você tem uma tentativa por parte de setores do parlamento de reduzir isso para anual, para que haja uma negociação antes do fim de cada ano entre os parlamentares e o governo eleito, e há uma tentativa de se reduzir esse valor apenas para o adicional do Auxílio Brasil, que eles voltaram a chamar de Bolsa Família. Então já tem ali previsto os R$ 405 reais, né, na proposta de lei orçamentária de 2023, e ficaria de fora só esses quase R$ 200 reais por cada família. Então, assim, a gente está vendo essa tensão nesse momento entre essa negociação. Esse valor daria pouco mais de 50 bilhões de reais para ficar como adicional. Mas a gente vê também essa negociação, muitas vezes menos republicana, pela tentativa de se manter os privilégios dos parlamentares. Então, o Arthur Lira, que centralizou a distribuição dessas fatias do orçamento para os parlamentares aliados, ele quer, evidentemente, manter esse mecanismo que lhe deu muito poder. E como o prazo é exíguo, como foi devidamente colocado, a pressão vai aumentando. Então, é possível, sim, que haja muita emoção e briga nessas próximas semanas. Obrigado, Felipe. Agora, Raquel, quando o Randolfo Rodrigues, ele falou isso hoje, o senador Randolfo Rodrigues, o texto vai trazer um estouro do teto por 4 anos, não mais indefinido esse prazo. De alguma maneira, isso alivia ou facilita essa negociação? Esse é um embate, né, Márcio? Você tem parte dos parlamentares que defendem que seja apenas para o ano que vem. Aí estamos falando dos parlamentares do Centrão, parlamentares mais aliados ao Bolsonaro e até aqueles não ligados ao bolsonarismo. A senadora Simone Tebet chegou a falar disso. Aí nós temos o governo eleito e aí o pessoal mais forte ali do PT e o senador Marcelo Castro até compartilha dessa opinião, que acham que deveria ser permanente. Você tem que retirar o Bolsa Família para sempre do teto de gastos. E você tem um meio do caminho, que o senador Wellington Dias já me falava disso faz algum tempo, que seria levar para 4 anos. Garante o mandato todo o mandato de Lula. Ele não teria que voltar mais à mesa com o Congresso Nacional para discutir o valor desse programa. Alivia a situação? Eu acho que não. Porque, assim, o Congresso pode ter, e aí, motivos não republicanos para tentar essa negociação, chamar o governo sempre para a mesa, mas tem motivos republicanos também. Se você já resolve de uma vez o principal programa de benefício social do governo e o principal estímulo que ele tem, a principal necessidade de gasto, para que reforma tributária, para que reforma administrativa, para que revisão de gastos? Então, assim, as duas coisas precisavam caminhar juntas. E aí faz sentido teórico que defende o lado que está mais à direita ali do governo. De dizer, olha, vamos resolver o problema imediato e aí o ano que vem vamos discutir a despesa para ver de onde que vai sair esse dinheiro. Mas aí o trabalho difícil ninguém quer, né, Márcio? Agora, Manuel, em cima até do que você falou, que as pessoas não sabem o que é o teto de gastos, e acho que o Felipe foi tão malandro que explicou tão bem o que era o teto de gastos. O governo devia gravar e levar isso para todo mundo. Exatamente, difundir na internet. Na internet. Trabalho seu, boa sorte. Não é do governo. Mas daí que tá. Quando as pessoas entendem o que é o teto de gastos, será que se justifica esse estouro, essa autorização para gastar mais com base no social? Quer dizer, as pessoas, é claro que todo mundo defende aqui que o Auxílio Brasil, Auxílio Brasil, o nome é Auxílio Brasil ainda, fique em R$600 ou até mais. Mas quando as pessoas percebem, mas isso vai estourar o teto de gastos, o governo vai gastar mais, muitas vezes o que não tem. Justifica-se esse gasto, na opinião das pessoas? Não, Márcio, eu acho o seguinte, se as pessoas estiverem claramente informadas da necessidade de se romper o teto nesse momento para fazer isso, sim. O problema que eu enxergo, e eu volto aqui ao que a Raquel colocou, é que você chegou à mesa de negociação com o mesmo ferramental político e metodológico de 10 anos atrás. Então, tudo mudou. Então, se um governo que chega, primeiro assim, um governo que chega e quer mudar alguma coisa, ele tem que explicar o que ele quer mudar e por que ele quer mudar. Isso não está acontecendo. Eles não têm essa, não
não conseguiram essa capacidade. Vão enfrentar um Congresso fortíssimo, né, porque é um Congresso que tem na mão agora o orçamento e não vai abrir mão tão fácil, e vem com o mesmo ferramental prático e analógico, dizer, vamos aqui. Então, você tem que trazer para a mesa de negociação um novo personagem, que é esse personagem que está aí disperso pela internet, dizer, eu estou junto, mas estou junto com essa turma aqui também. Porque, dito por um ex-ministro do governo Dilma, quem eu conhecia, o poder, existem 3 regras que você tem que entender o poder, que é a vaidade, a inércia e o constrangimento. Você só consegue mudar alguma coisa atuando nessas 3 fases, ou dando vaidade para quem tem poder de decidir, ou constrangendo, ou esperando que o problema se resolva sozinho, que não é o caso aqui, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a PEC de transição ao longo dessa edição do CNN Prime Time.